Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso nesta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, terminou a 33ª rodada do Brasileirão Série B. Faltam 5 rodadas. 5 rodadas. E eu já vou dar um aviso para a galera que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães. Estou fazendo um vídeo com as minhas previsões para essas 5 últimas rodadas. Ou seja, nessas minhas previsões, eu vou dar o meu pitaco de quem serão os 4 times que irão subir e quem são os 4 times que irão cair. Então estou fazendo aqui as minhas análises, as minhas contas, vendo confrontos com confrontos, quem tem chance e quem não tem. E antes de eu colocar o vídeo palpites da 34ª rodada, eu vou soltar o vídeo com os meus palpites de quem são os 4, na minha opinião, que vão subir de acordo com os meus cálculos e quem são os 4 que vão cair de acordo com os meus cálculos. Então aguarde aí que após esse vídeo que vamos fazer agora sobre o resumo da 33ª rodada, entre o resumo da 33ª e os palpites da 34ª, terá os meus palpites, as minhas previsões para os 4 que sobem, para os 4 que caem. Aguarde que já está no forno, daqui a pouco eu lanço. Beleza? Então vamos lá para fazer mais um resumo da rodada. Resumo de número 33 do que aconteceu nessa rodada, se já ficou alguma coisa definido, se não ficou, os resultados, a classificação, as decepções e os destaques, beleza? Então eu peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre mais uma rodada do Brasileirão da Série B. Deixa eu pegar aqui os jogos. Eu só queria ver uma situação que eu fiz aqui algum tempo atrás, que se eu não estiver enganado, eu vou pegar aqui todos os meus vídeos, mas é que eu acho que eu fiz uma previsão de Série B na 10ª rodada, se eu não estiver enganado. Deixa eu até ver aqui se eu conseguir, se realmente eu fiz isso ou não. Não, deixa eu dar uma olhada aqui, análise, eu acho que eu não fiz não, previsão, deixa eu ver, parabéns, pá. Eu acho que eu não fiz essas previsões da 10ª rodada não. Resumo, palpite para a 29ª, coisa e tal. Eu não fiz. Eu pensei que eu tinha feito uma análise geral, faltando 10 rodadas. Mas eu não fiz não. Acho que eu devo ter falado alguma coisa sobre, mas não fiz essa análise faltando 10 rodadas não. Pensei que eu tinha feito. Acho que eu fiz ano passado. Então agora eu vou fazer, como eu disse, faltando 5 rodadas. Então vamos lá para os resultados desta rodada. Bom, Tombense 2, Vila Nova 1. Um grande resultado para Tombense, que está brigando contra o rebaixamento.
em cima do Vila Nova, que a gente vai ver lá na frente se continua com chances ou não de classificação para a Série A. O Vila Nova vem brigando para tentar chegar à Série A. Mas essa derrota pode ter complicado muito. Não sei se o Vila Nova continua com chances. Não sei. Eu vou ver daqui a pouco ali na classificação, mas essa derrota do Vila Nova provavelmente complicou demais a situação do Vila Nova. E para Tombense, que continua na briga, continua na luta, esses 3 pontos vão ser muito importantes nessa luta. O Tombense vai conseguir se livrar? É outros 500, mas está competindo e mostrou ganhando em casa do Vila Nova. Então, um grande resultado para Tombense. Atlético Goianiense 3, ABC 1. Era um resultado normal, na minha opinião. O Atlético Goianiense teve um primeiro turno muito ruim. O Atlético Goianiense que eu apostei antes de começar o campeonato, entre os 4 eu colocava o Atlético Goianiense, que me decepcionou muito. Muitas vezes eu fiz vídeo dizendo que o Atlético Goianiense era uma decepção junto com o Ceará, só que o Atlético Goianiense conseguiu se recuperar e não é mais decepção. Continuou a decepção só o Ceará, que realmente o Ceará foi vergonhoso. E o Atlético Goianiense entra ali no G4 e parece que vai continuar ali no G4. A gente vai fazer depois uma estatística sobre o Atlético Goianiense, mas parece. Mas o resultado de 3-1 em cima do ABC, que já está rebaixado, é um resultado bem normal. Não podia perder para o ABC. Não podia perder. Então, placar normal, Atlético Goianiense 3-1 no ABC. Sampaio Correia 0, Vitória 1. O líder do campeonato joga contra um time que está brigando contra o rebaixamento e vence bem. E tem um detalhe, amigo torcedor do Vitória, os 5 jogos finais do Vitória são complicados. A tabela do Vitória é complicada. A tabela do Vitória é complicada. Eu já estou fazendo uma análise de como o Vitória saiu no turno nessas últimas 5 rodadas. Na minha opinião, eu sei quantos pontos para mim faltam para o Vitória carimbar matematicamente a sua classificação. E esta vitória passava pelo meu cálculo. Então, uma vitória importantíssima do rubro-negro baiano, fora de casa, perante Sampaio Correia. Estes 3 pontos, na minha opinião, são muito decisivos para os cálculos que eu fiz. E para o Sampaio Correia, a luta continua, meu povo. Não tem jeito. Jogou contra um time mais forte e acabou perdendo. Não é nada demais, é o resultado que eu imaginei que a Vitória poderia conseguir e conseguiu. Mirassol 0, Guarani 0. Era um jogo bem parelho, onde o Mirassol estava vivendo um momento melhor do que o do Guarani, mas o empate de Mirassol e Guarani era um resultado até muito forte. Eu acho que o resultado de empate era até mais forte que a vitória do Mirassol ou do Guarani. Então acabou dando empate. O resultado que, assim, não foi bom nem para um nem para outro, mas a derrota seria ruim, ou para um ou para outro. Mas não foi dos melhores resultados, principalmente porque o Guarani poderia ter entrado no G4, o Mirassol poderia ter encostado, ou vou ver ali a pontuação, acho que até igualada ali a pontuação com o Guarani. O empate não foi bom, mas também não foi ruim, ficou mais ou menos para os dois. CRB 0, Criciúma 1. Era um confronto direto, que quem vencesse continuaria na briga e quem perdesse poderia dar adeus, nos meus cálculos, a briga pela Série A. E na minha opinião, como o Criciúma ganhou, o Criciúma continuou na briga. Mas olhando a tabela, eu acho que o CRB deu adeus à briga pela Série A nesta rodada, com esta derrota de 1-0 para o Criciúma em casa. Mas também era um resultado normal. Para mim, se o CRB tivesse vencido, era normal. Se tivesse dado empate, não foi um resultado que me chamou muita atenção, que poderia dar qualquer coisa nesse CRB e Criciúma, e deu Criciúma 1-0. Botafogo 2, Novo Horizontino 0. Botafogo corria um certo risco ali, se não ganhasse, de ficar bem próximo da zona de rebaixamento. Agora o Botafogo ganha do Novo Horizontino, que está brigando pelo acesso. Essa derrota foi muito ruim
Mas o Botafogo ainda, o Novo Horizontino ainda continua na briga, e o Botafogo iguala ali a pontuação do Ceará, e o Botafogo nessas últimas 5 rodadas tanto faz, tanto fez, porque o Botafogo não vai cair. Então, se ganhar, ganhou, perdeu, perdeu, empatou, empatou. Já está pensando louco para o campeonato acabar, porque não aguenta mais jogar, não vai conquistar nada e também não vai cair o Botafogo com essa vitória. Na minha opinião, o Botafogo com essa vitória sacramentou sua permanência na Série A. E o Novo Horizontino não ganha 3 pontos que podem ser cruciais para sua classificação, mas continua na briga ainda o Novo Horizontino. Juventude 2, Londrina 2. Um resultado horroroso para o Juventude. Mas o Juventude ainda continua entre os 4 primeiros. Mas o resultado foi ruim, porque os outros times encostaram. E o Juventude deu sorte que o Guarani não ganhou, porque se o Guarani ganha, o Juventude sai. O Londrina conseguiu um grande resultado, fez uma grande partida o Londrina, mas na minha opinião o Londrina é um dos rebaixados junto com o ABC. Para mim o Londrina não vai conseguir se safar nessas últimas 5 rodadas. Então o Londrina para mim já é um dos rebaixados, ele e o ABC. E o Juventude continua na luta, está ali entre os 4 primeiros, mas não tem mais margem nenhuma de erro Juventude. Margem de erro nenhuma. Se o Juventude derrapar em qualquer dessas 5 rodadas, ele corre o risco de sair. Ele corre o risco de sair, porque está todo mundo muito próximo. A gente vai falar também da tabela do Juventude no próximo vídeo. Então o resultado, na minha opinião, ruim para o Juventude, apesar de não ter saído da zona de classificação. Sport 2, Chapecoense 1, jogo de virada. O Sport não fez uma boa partida de novo, mas o Sport não vem fazendo boas partidas há algum tempo, mas vem pontuando. O Sport não vem jogando bem, mas vem pontuando. O que é mais importante? O Sport também está doido para que acabe o ano, porque o Sport está na reserva. O Sport começou muito bem o ano, jogando muito bem, com muita pressão, e foi caindo, o que é natural num campeonato, o que é natural numa temporada. Você começa mais ou menos, depois tem aquele pico muito bom e no final você vai dando a caída. É o que está acontecendo com o Sport. O Sport, esses últimos 5 jogos serão sofridos. Então por isso que toda vitória tem que ser muito comemorada. E essa vitória de 2-1, de virar em cima da Chapecoense, tem que ser muito comemorado. Porque o gol de empate, irmão, caiu do céu. O gol de empate do Sport caiu do céu. Se o Sport empata, o Sport, olha, ficaria complicado, a tensão ficaria muito maior em cima do Sport. O Chapecoense jogou contra um time mais forte, o Chapecoense jogou bem, jogou com um time mais forte, apesar de não estar jogando bem, mas continua na briga. O Chapecoense continua na briga, apesar da derrota, a Chape continua na briga para permanecer na Série A. Tivemos Avaí 1, Ceará 0. Ceará, cara, não tem nem muito o que falar do Ceará. O Ceará tá ali com uns 42, 43 pontos, também não cai, não vai subir. Tá ali, tanto faz, tanto fez. O Ceará também tá doido para acabar o ano. Mas, o treinador tá tentando fazer mudanças ali, mas nem o treinador sabe se fica. Os jogadores que estão lá também não sabem se fica. Ou seja, o Ceará vai empurrar os 5 jogos aí do jeito que der para terminar o ano. Vai ganhar algum jogo? Eu não tenho a menor ideia. A torcida do Ceará está apanhando, que é uma barbaridade. A torcida não aguenta mais. A torcida não aguenta mais. E o Avaí, que está nessa luta para permanecer, tem uma grande vitória em cima do Ceará, soma mais 3 pontos. Não é que sai do perigo. O Avaí continua brigando contra o rebaixamento. Mas dá uma respirada que faz uma gordura. E essa gordura é importante, já que faltam só 5 jogos. Então, grande vitória do Avaí. E nesta segunda-feira tivemos o empate de Ponte Preta e Ituano 0-0. Os dois times brigando contra o rebaixamento. Os dois estão fora da zona de classificação de rebaixamento, né? Ponte Preta continua ali na 16ª colocação, fez um pontinho, chegou aos 35, continua sofrendo para não cair. E o Avaí chega ali aos 38 pontos. Tá a 5 pontos da Chapecoense, ou seja, abre o Avaí não, o Ituano está com 36 pontos, abre 3 pontos. É uma mágica. O Ituano está ali com 8 vitórias, a Chapecoense tem 7.
Se o Ituano perder, a Chapecoense ganhar, fica no mesmo número de pontos, 36, 8 vitórias. Só que o saldo do Ituano é de -5, da Chapecoense é de -7. De repente, esse saldo aí pode safar, mas é uma gordura. Não deixa de ser uma gordura em relação ao 17º colocado. Mas o resultado, na boa, foi ruim para os dois. Foi ruim para os dois. Porque se alguém ganha, ia abrir uma margem maior. Se a Ponte Preta ganha, teria ali 4 pontos de vantagem para a Chapecoense. Se o Ituano ganha, ia ter 5, 6. Ia ter 5 pontos. Ou seja, na próxima rodada, mesmo que perdesse, não entraria. Então o resultado de Ponte Preta e Ituano, o empate 0-0, foi ruim para os dois. Então, na minha opinião aqui, qual foi o destaque da rodada? Deixa eu dar uma olhada aqui. Destaque da rodada, destaque da rodada, destaque da rodada. Cara, o Avaí ter ganho do Ceará, sinceramente, não é um grande destaque. O Ceará não ganha de ninguém, cara. Cara, o Tombense ter vencido em casa Vila Nova é um destaque. Até o Goianiense ter ganho do ABC, eu não posso colocar como destaque, porque era meio que lógico. Cara, eu vou colocar aqui o destaque, um confronto direto aqui, que foi CRB e Criciúma. A vitória do Criciúma fora de casa em cima do CRB, eu coloco como destaque. Essa vitória do Criciúma em cima do CRB fora de casa, eu coloco como o destaque da rodada. E a decepção? Cara, o Ceará já é o rei da decepção, então eu não coloco mais. O Ceará já está fora dessa disputa, que ele ganhou todas. Ele é ao concurso, ele já está fora. O Ceará está fora, eu não coloco mais nessa disputa. Decepção. Deixa eu ver aqui, decepção. Apesar da derrota, eu não vou colocar o Vila Nova como decepção, não. Decepção para mim, sinceramente, eu vou colocar o Juventude. O Juventude tem empatado com Londrina, que para mim já está rebaixado, em casa em 2-2. Para mim, esse empate do Juventude com o Londrina, para mim o Juventude é a decepção dessa rodada. Jogando em casa, brigando para subir, não pode empatar esse jogo em casa. Então, para mim, a decepção é o Juventude. E agora vamos para a classificação. Bom, a classificação ficou o seguinte. Só para lembrar, aqui. Na minha opinião... vamos lá, depois eu falo. Classificação. Vitória na primeira colocação com 64 pontos. O Sport na segunda com 59. O terceiro Atlético Goianiense também com 59. O quarto é o Juventude com 56. Nesse momento são esses 4 times que estão subindo. Vitória, Sport, Atlético Goianiense e Juventude. Só lembrando lá atrás que, na minha opinião, subiriam 2 nordestinos, o Atlético Goianiense e um time paulista, que eu falei. Subiria um time paulista, 2 nordestinos e Atlético Goianiense. Bom, só que os nordestinos, eu tinha falado Ceará e Sport. Errei com o Ceará, feio. Mas tem 2 nordestinos, o Vitória e o Sport. O Atlético Goianiense, eu estou acertando. E estou errando no Juventude, que eu falei que era um paulista para mim, que iria subir. E eu estou errando. Então, estou acertando 50%. Sport e Atlético Goianiense, que eu disse os nomes do time, mas também disse que seria 2 nordestinos. Então, 2 nordestinos. Então, estou ali mais ou menos com 75% de acerto. Beleza? 75% de acerto do que eu previ antes de começar o campeonato. Vamos aqui para um detalhe. Bom, quem continua na briga pelo acesso? Na minha opinião, nesta rodada o CRB sai dessa briga. Eu tiro o CRB dessa briga, que o CRB fica ali com 49 pontos, está agora a 7 pontos do Juventude, faltando 15 pontos. Matematicamente ainda dá? Matematicamente ainda dá. Só que o CRB vai ter que contar, além de ganhar todos os jogos, vai ter que contar com a perca de resultados a seu favor. Bom, então para mim, infelizmente o CRB de Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, para mim o CRB está fora. Então,
para mim, continuam na briga por uma das vagas da Série A: Vila Nova, Mirassol, Novo Horizontino, Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense e Sport. Ué, e o Vitória não? Não. Para mim, o Vitória não está mais nessa briga. Apesar de matematicamente o Vitória ainda poder não conseguir a vaga, e ter uma tabela complicada, os últimos 5 jogos são difíceis para o Vitória, mas já dando um pitaco do que eu vou falar, apesar dos jogos do Vitória ser difícil, mas o Vitória está a 5 pontos do segundo colocado. E está com a margem de 9 pontos para o Guarani. 9. De 15 disputados, ele está com a margem de 9. O Vitória vai ter que dar muito azar, mas muito azar, mesmo que perca os 5 jogos, mesmo assim, acho eu que o Vitória vai se classificar. Mesmo que perca os 5 jogos, eu acho que o Vitória vai se classificar. Se o Vitória parar com 64 pontos, na minha opinião, o Vitória ainda se classifica. Não vai ser campeão, mas ainda se classifica. Essa é minha visão. Então, existem 3 vagas para mim na Série A. 3 vagas. Matematicamente, o Vitória ainda não está classificado. Esse é meu cálculo, essa é minha visão. Tá? Essa é minha visão. Então, o Vitória, para mim, já é um classificado. Vitória já é. Essa vitória que ele teve nessa rodada não é matemático, mas é os cálculos que eu fiz. O Vitória já está classificado para a Série A. Então, tem 8 times brigando para 3 vagas: Sport, Atlético, Juventude, Guarani, Criciúma, Novo Horizontino, Mirassol e Vila Nova. 8 times para 3 vagas. Na parte de baixo da tabela, para mim, é a mesma coisa. O Londrina está a 9 pontos da Ponte Preta. 9. É o mesmo caso lá de cima. Para mim, o Londrina já está rebaixado junto com o ABC. Então faltam 2 vagas. Está Tombense, Chapecoense, Ponte Preta, Sampaio Correia, Ituano e Avaí. Eu ainda coloco o Avaí com uma ressalva, tá? Coloco uma... acho muito pouco provável o Avaí. Muito pouco provável o Avaí. A não ser que o Avaí perca todas as partidas até lá, o que eu não acredito. Mas ainda coloco o Avaí. Então, Avaí, Ituano, Sampaio Correia, Ponte Preta, Chapecoense e Tombense, 6 times correndo dessas 2 vagas da Série C. E, para terminar, dos 10 primeiros, tivemos 4 vitórias dos 10 primeiros e 3 empates. Então, 4 vitórias, 3 empates e, obviamente, 3 derrotas. Tá? Então, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Logicamente, que foi melhor que os 10 últimos. Os 10 últimos tiveram 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Então, o desempenho dos 10 primeiros, mais uma vez, foi melhor que os 10 últimos. E, só para lembrar, dos 4 últimos, apenas um ganhou, foi a Tombense. E dos 4 primeiros, ninguém perdeu. Foram 3 vitórias e apenas um empate, que foi de Juventude, que para mim foi a decepção da rodada. Tá aí o meu resumo e aguardem. O próximo vídeo é os meus palpites e a minha previsão para as 5 últimas rodadas. Quem são os 4 que vão subir e os 4 que vão descer. 2 para descer já tem ABC e Londrina. Para subir eu já tenho Vitória. Então faltam 3 vagas para a Série A e 2 para a Série B. E aguardem a minha análise, que é o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!